Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Ainda estamos na nossa temporada sobre saúde mental e hoje a gente tem um papo bem especial focado nas mulheres. Eu tô aqui com a Tauana Padilha, ela é psicóloga, psicanalista, ela é formada em psicologia pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, mestrado em psicanálise pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutorado em psicologia social pela PUC e ela é especialista em arte e mediações terapêuticas pela Université Paris-Cité, atua na clínica. Ela tem atendimentos individuais e ela é fundadora do Tal Plural, que é um espaço de saúde mental integrativa. Bem-vinda, Tal. Oi, obrigada, Mai, pelo convite. Estou bem feliz de estar com você aqui hoje para falar desse assunto tão importante que é a saúde mental das mulheres. É, a gente tem gravado, e basicamente eu gostaria que tu descrevesse o que que é saúde mental. É interessante essa pergunta, porque a gente ainda é muito tabu, né? Quando a gente fala de saúde mental, algumas pessoas pensam, bom, a pessoa que não tem saúde mental é uma pessoa louca, é um doente mental. E na verdade não se trata disso, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando de nenhum ideal de uma pessoa que não sofra, de uma pessoa que não tenha problemas, de uma pessoa que não se fragilize, que não tenha vulnerabilidades, né? Na verdade, a saúde mental é poder atravessar todos esses estados que fazem parte da experiência humana, viver essas emoções que fazem parte da experiência humana, que é a tristeza, a raiva, a alegria, o amor, o prazer, enfim, mas de uma maneira onde essa pessoa tem uma qualidade de vida e um bem-estar nos seus relacionamentos. Isso eu adoro falar, porque eu sempre falo que as emoções são visitantes, né? São emotions, é energia em movimento. E as pessoas hoje em dia elas não estão mais se permitindo essas flutuações, né? Elas estão ali já, ai meu Deus, eu tô triste. O que que eu faço agora para sair da tristeza? Então eu vou beber, eu vou comer, eu vou comprar, porque eu não posso ficar triste, né? Eu tô deprimida, então eu vou buscar o oposto. E agora eu tô com raiva. Nossa, não é errado, eu não posso ter isso. E inclusive raiva, tristeza são emoções primárias, né? Exato, fazem parte da experiência humana e elas têm uma razão de existência, né? Elas estão comunicando alguma coisa, né, sobre aquele momento, sobre o que a pessoa está vivendo, e quando ela se permite entrar em contato com essas emoções e não logo fugir delas, normalmente ela consegue acessar é, experiências, né, de uma maneira muito mais rica e satisfatória. E o que que diferenciaria? Vamos entrar agora nesse assunto que a gente tem abordado muito, né, que é depressão. Depois a gente fala um pouquinho de transtornos psíquicos, mas o que que define um estado que é a depressão e não uma tristeza passageira ou uma tristeza recorrente que vem visitar? Isso é bem importante da gente conversar, né? Porque a depressão, de fato, ela é o problema de saúde mental que afeta mais pessoas no mundo, né? Hoje, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo e as mulheres são as principais vítimas, entre aspas, né? Porque, na verdade, não se trata disso, mas são as pessoas que mais sofrem com depressão e ansiedade no mundo, são as mulheres, né? Para cada homem que sofre com depressão, existem duas mulheres, né? Então é o dobro, mais ou menos, aí a, a estatística. E a diferença da depressão para a tristeza normal, na verdade, tem a ver com a qualidade e a intensidade desse sentimento, né? Como a gente conversou, a tristeza é uma emoção que faz parte da experiência humana. É normal a gente se sentir alguns dias um pouco mais triste, né? Mas quando é só uma tristeza, essa emoção, ela não é tão intensa e ela não dura tanto tempo. Ela passa, né? A depressão é uma tristeza intensa que não passa, que fica.
né? E aí, então, quando essa tristeza ela se instala de modo mais crônico, né, ou repetitivo, com muitos episódios de tristeza intensa, então a gente já pode começar a falar aí de estados depressivos, né? Mas é sempre importante, claro, avaliar no caso a caso, porque cada pessoa vai viver isso de uma forma diferente. E acredito também quando para de ser funcional, vamos dizer, a pessoa para de ser funcional, né, ela para de estar, fazendo o que ela deveria estar fazendo no dia, então ela para de lavar louça, ela para de escovar os dentes, ela vai entrando nesse estado que o yoga chama de inércia. O yoga fala de depressão há milênios, né, nessa visão dos gunas, seria um desequilíbrio de tamas, a gente vai se instalando na própria inércia e a gente sai do fluxo da vida que é movimento. Claro, porque essa tristeza intensa, então ela faz com que a pessoa vá se desconectando da vida, vá se desconectando daquilo que fazia sentido para ela, vai se desconectando das relações, né? E vai ficando cada vez mais fechada em si mesma. Mas é importante dizer que as pessoas têm diferentes manifestações, né, dos estados depressivos. Algumas pessoas, elas vão se manifestar, esse estado depressivo, ele vai se manifestar mais com por exemplo, a tristeza. Algumas pessoas já vão ir para um caminho mais da irritabilidade, né? Então, varia, os sintomas eles variam, mas é muito comum que fique aí entre uma tristeza profunda e uma irritabilidade com o mundo, né? E como que tu trabalha isso nas tuas pacientes? Existe um caminho, vamos dizer, só pela psicoterapia? Tem casos, eu sei que tudo varia, mas vamos falar no geral, se tu acredita em tratamentos sem remédios ou os remédios, eu ouvi esses dias e eu gostei muito dessa explicação, que o remédio ele é como uma boia, né? Quando você tá afogando, você não nega a boia. Sim, Você tá ali no mar revolto, daí chega alguém, você tá se afogando e fala: "Vamos lá, vamos aprender a nadar". E não é bem assim, né, então eu gostaria que tu trouxesse o teu olhar sobre medicação, porque eu acho que o que eu tenho tentado fazer com esse podcast é mostrar que o problema está no mau uso, as pessoas estão usando demais medicamento, muitas, não usando mais como a boia, não querendo mais aprender a nadar, querendo só que o remédio cure tudo na vida deles. Eu tenho uma pílula mágica aqui para dormir, eu tenho uma pílula mágica para quando eu tô depressiva, eu tenho outra para o meu desempenho, eu tenho outra para o meu humor. Então eu gostaria de saber a tua abordagem com relação a isso. sim. A minha abordagem, né, a abordagem do espaço tal plural, do qual eu sou fundadora, é uma abordagem integrativa, né? O que que isso quer dizer? Que a gente integra diferentes perspectivas. Por quê? Porque as causas da depressão são multifatoriais, né? A gente não tem só uma causa. A gente precisa sempre pensar nos aspectos biológicos, né? Então, nas questões de olhar para a vitamina, olhar para a alimentação, olhar para como é que está o sono dessa pessoa, olhar para se essa pessoa ela se exercita, se ela se movimenta, né? Como está a questão dos neurotransmissores, enfim, todos esses aspectos biológicos de regulação orgânica que são fundamentais. Tem outra dimensão, que é a dimensão psíquica, que é qual a história de vida dessa pessoa, quais foram os traumas que ela sofreu, quais são as memórias dela, né? Tudo isso constitui a história de vida de cada pessoa, é preciso também que a gente faça um trabalho, né, para que essa pessoa possa elaborar esses traumas, essas perdas, né? Muitas vezes a depressão ela também está relacionada a lutos que não foram feitos, então perdas significativas que essa pessoa viveu que ela não elaborou, né? E aí tem os fatores sociais, né? Os fatores sociais de viver numa sociedade que muitas vezes é uma sociedade que coloca ideais, que impõe ideais que não são realizáveis, né? Ideais de performance, ideais de ter um corpo perfeito, ideais de ter uma juventude eterna, né? Aí falando com relação aos ideais muitas vezes colocados para as mulheres, né? E, enfim, diversas questões sociais que também influenciam nesse processo, sabendo que as relações sociais, ou seja, você ter uma
teia social, você ter relações sociais significativas é fundamental para a saúde mental. E hoje em dia a gente vive numa sociedade, né, que cada vez mais as pessoas elas vão se isolando, vão ficando aí dentro da sua rotina um pouco mais engessadas em razão de toda a necessidade de performance que a gente tem, e isso também acaba gerando prejuízos da saúde mental. Então, o tratamento, ele precisa levar em consideração esses diferentes aspectos, né? E aí sim, na singularidade de cada caso, como cada pessoa vai viver essas experiências. Tu tocou em 2 pontos muito maravilhosos que eu acho que a gente pode aprofundá-los. Essa questão do trauma, porque às vezes não é um evento de 6 meses atrás que desencadeou uma depressão, às vezes é um evento de 10 anos atrás, não tratado, só que naquela época a pessoa estava no modo que eu falo, modo sobrevivência, né, ela tinha que lutar, fugir, ela não tinha nem como pensar em tratar aquele luto, ou um trauma, ou algo que aconteceu muito pesado. Só que a nossa biologia é a nossa biografia e o corpo storage não, estoca tudo, né. Uhum, Então, tá tudo ali, não pensa que uma coisa que você: "Ah, eu já superei, isso já passou". Não, às vezes tá ali no corpo e daí um momento que você tá feliz, que tá tudo lindo na sua vida, aquilo lá vem pra você olhar, vem como um chamado: "Ei, olha aqui, isso aqui você não resolveu ainda". exatamente. E eu acabei nem te respondendo sobre a questão do medicamento, né? Agora que eu lembrei, você falou do corpo, das memórias, eu pensei, nossa, eu não respondi a questão do medicamento. Olha, depende da intensidade, tá? Então, assim, quando a pessoa ela tá num estado leve de depressão, é possível a gente trabalhar só com psicoterapia, né? E outros tipos de cuidado, né? Por exemplo, prática de yoga, meditação, expressões artísticas, né? Tudo isso favorece que a pessoa ela vá entrando num estado de maior equilíbrio, né? De saúde, tanto física quanto mental. Mas quando é, esse estado depressivo, né, já está muito intenso e agravado, aí é recomendável que a pessoa realmente consulte o psiquiatra e que possa fazer uso de uma medicação de forma responsável, né? Até que ela se sinta melhor e possa ir fazendo o desmame e parando de se medicar. Porque, de fato, hoje em dia, muitas pessoas usam a medicação como uma forma de silenciamento do problema, né? Então, ela precisa elaborar uma série de coisas, uma série de lutos, uma série de traumas que ela ainda não elaborou na vida dela, muitas vezes, ou ela mesma não está feliz na vida dela, né? Com talvez num relacionamento, num trabalho, mas como ela não quer mexer naquela estrutura, como de alguma maneira ela prefere continuar, mesmo que esteja ruim ou que não esteja sendo uma experiência satisfatória para ela, ela prefere continuar do que mudar. Muitas vezes as pessoas se medicam, então, para não ter que olhar para isso, né? Para calar esse sintoma. Mas é claro que também a gente não pode generalizar e muitas pessoas realmente precisam de medicação e também, assim, a gente não pode criar um tabu sobre o uso de medicação, né? Porque o ser humano sempre usou a medicina de uma forma ou de outra. Agora, esse uso ele precisa ser um uso responsável e consciente, né? E não um uso abusivo ou um uso que, na verdade, é uma fuga de trabalhar as verdadeiras ou as reais causas do problema, né? Maravilhosa. E esse outro tema que tu acabou abordando, e eu vejo que é um problema especialmente com pessoas mais velhas, essa questão do isolamento. Só que elas não se sentem isoladas, porque elas estão ali, às vezes, em grupos do WhatsApp. Eu tinha uma pessoa da minha família mais velha, e ela chegava assim: "Ah, porque eu tenho uma amiga do Instagram". Daí eu falava: "Tu conhece essa pessoa? Tu já falou com ela?". E ela: não, ela é minha amiga", né. E eu falei: "Não, ela é a tua conhecida ali online". E é um perigo até para as pessoas mais velhas que não têm esse filtro, acreditam tudo que tá na internet, tanto que hoje em dia tá cheio de golpe do amor com pessoas mais velhas por Tinder, por redes sociais, porque são pessoas que estão ali isoladas, carentes de afeto. Então chega alguém falando: "Oi, quero ser seu namorado", basicamente isso, e mal intencionado, e a pessoa realmente acredita. Então eu vivi isso, recentemente na minha família, foi assustador e a gente falava, né.
"Ah, isso é golpe, não ah, tudo pra vocês é golpe, vocês não acreditam", e era um cara que mandava foto, bonitão, e a pessoa, uau, né, assim, deu um up até, e foi lindo. Foi curioso, porque essa pessoa ela saiu de um estado, assim, ela começou a se arrumar, então olha como nada também é de todo ruim, né. Ela começou a se arrumar, porque a paixão é uma energia muito poderosa, mas total golpe do amor da internet. Essa questão do isolamento eu acho que tá grave para pessoas mais velhas. Sim. E as conexões virtuais, ainda que elas sejam super importantes, né, e a gente não tira a importância delas, inclusive a gente está fazendo uma conexão virtual agora, elas não substituem as conexões presenciais, as conexões reais, né, o corpo a corpo, o abraço, né, o aperto de mão, o olho no olho. Essas conexões virtuais, elas não substituem, elas não trazem esse aspecto regulador do sistema nervoso que os encontros presenciais reais, trazem. Então, é bem interessante, porque uma prova disso é que com a pandemia, né, do Covid, que tudo ficou online durante um tempo, né, porque enfim, era necessário naquele momento, os casos de depressão e de ansiedade foram nas alturas. É claro que tinha a ver com toda a ansiedade, as preocupações e os medos daquele momento, mas é interessante ver que mesmo depois da pandemia, quando as pessoas voltaram, mas continuaram muitas ainda trabalhando online ou no sistema híbrido, né? Que é trabalhando, por exemplo, 4 dias em casa, 3 dias em casa, 2 dias na empresa, enfim, que os contatos presenciais diminuíram mesmo depois do final da pandemia. Essas taxas de depressão e ansiedade continuaram altas, né? Por quê? Porque, de fato, o isolamento ele propicia a essa vulnerabilidade do sistema nervoso e dos laços humanos, né? De modo geral. É, somos seres sociais, né. E a Hum. rede social pode ser altamente dopaminérgica para uma pessoa que tá ali, ganhou um like, a pessoa tá sem afeto, tá sem carinho. E mas é curioso isso, porque eu realmente sou uma fã das interações online. Imagina, tu tá em Paris, eu tô aqui em Miami, a gente tá se falando, então acho que pode ser uma ponte, sim, maravilhosa. A rede social pode nos conectar. Eu tenho grupos de yoga no Zoom e é maravilhoso, e a gente interage antes, parece que a gente tá junto num grupinho mesmo. Então, assim, como o remédio, é também saber como é a dosagem, né, como que a gente está usando, como que a gente está trazendo esse equilíbrio na nossa vida, de não só ficar no isolamento e nas conexões, eh, onlines, mas também não é negar, né. Não, exato. Eu também atendo hoje grande parte das minhas pacientes, são online, dos grupos que eu faço são online e funciona super bem, né. Então, assim, é uma maravilha que a gente tem esse recurso. Agora, o que é importante frisar, né, e eu friso com as minhas pacientes, é que é importante as conexões presenciais, essa rede humana, encarnada, ela ela é necessária, né, ela não as conexões virtuais, elas não substituem as conexões reais, digo, as conexões físicas, né, presenciais. Porque Sim. as conexões virtuais, elas também são reais em certo ponto, mas elas não têm esse contato da pele Tete a com a tete. tete a tete que é insubstituível, né? E o ser humano É. ele precisa disso. Então, claro, a pessoa talvez ela vai estabelecer uma relação terapêutica online, mas ela vai ter o seu grupo de amigas que ela sai semanalmente e que isso é regulador para ela. Ela vai ter, enfim, uma parceria amorosa, as relações de trabalho, enfim, né? Ela vai manter então esses círculos de encontros presenciais e isso realmente é super importante, né? E aí, como você trouxe essa questão dessas pessoas que acabam tendo muito, eh, esse desejo, né, de encontrar um amor nas redes, né, aí eu, assim, pensei da gente falar um pouquinho mais sobre a questão do que especifica a situação das mulheres, né, por que que as mulheres sofrem mais de depressão e de ansiedade no mundo, né, não é só no Brasil, é no mundo que essa realidade se coloca, assim, né.
E aí passa por diferentes aspectos, né? No aspecto biológico, tem toda a questão da variação hormonal. A variação hormonal nas mulheres, né, que acontecem ao longo do mês, né? Então a gente tem toda a variação hormonal e durante a gravidez, né? Então, vários estudos, artigos científicos mostram que aumenta muito a incidência de depressão durante a gravidez, né? E no pós-parto. Isso tem a ver com variações hormonais intensas, assim como mulheres na TPM, né? Conhecida TPM, tensão pré-menstrual, também com variação hormonal, costumam relatar maiores momentos de estados depressivos durante o mês, né? Algumas mulheres realmente ficam em estados depressivos, eu digo, intensa tristeza, intensa irritabilidade, que causa prejuízo nos relacionamentos, enfim. Então, todos esses aspectos da variação hormonal, que é algo próprio do feminino, interferem nessa regulação do humor. Não é a mesma coisa no sexo masculino, onde não existe essa flutuação hormonal, né? E muitas vezes essa flutuação hormonal, ela não é entendida socialmente, né? Como assim você não tá bem hoje, você tá mais irritada, não, né? Você tem que performar igual, você tem que entregar igual, né? Como se isso do feminino ficasse camuflado, não pudesse ser aceito, né? Muitas vezes na sociedade. Então tem esse aspecto também. E aí tem os aspectos sociais, né? A educação das mulheres, hoje em dia isso tem mudado bastante, né? Graças às deusas, mas de modo geral, as mulheres foram historicamente educadas para cuidar dos outros, né? Então, existe uma educação desde criança que ensina para as meninas de que elas devem privilegiar o cuidado dos outros, né? E muitas vezes esse olhar para o outro, cuidar do outro, faz com que muitas mulheres não olhem para si mesmas e não cuidem de si mesmas e se questionem, tá, mas qual que é o meu desejo nessa vida? Porque muitas vezes os ideais sociais de maternidade ou de casamento se impõem na vida de uma mulher e ela vai abrindo mão dos desejos dela, daquilo que para ela talvez faça mais sentido na singularidade dela, para poder corresponder a esses ideais sociais de ser uma bela mulher ou de ser uma boa mãe, etc. E isso faz com que ela vá abrindo mão daquilo que realmente faz o coração dela pulsar, que faz os olhos dela brilharem, né? Para corresponder a esses ideais que vêm de fora e que muitas vezes vão fazendo com que ela vá se sentindo vazia e que ela não encontre lugar para expressar esses desejos, né? Uhum, maravilhoso. Sempre falo para as minhas alunas que somos cíclicas como a lua. O homem é solar, é constante, o sol tá ali, a gente tem uma previsibilidade, que horas que ele vai nascer, que horas que ele vai se pôr, e a lua, ela é cíclica, né? Ela mingua, ela fica nova, ela fica crescente, que tem a ver com as nossas fases menstruais, né? E eu falo que TPM é tempo para meditar. Você se afasta, é um período de reclusão. Porque se você não tem esse período de reclusão, gente, eu duvido alguém que na TPM quer ir pra uma festa. Você quer ficar o quê? Quietinha. E quem que você vai ser agressiva, com quem que você vai ser irritada? Quem tá atrapalhando você ficar quietinha. Então, talvez é a sua mãe, são sempre as pessoas próximas, né? Você geralmente não se irrita com o desconhecido, não é nem com o cara que te fechou no trânsito, vai ser com o marido, vai ser com o parceiro, vai ser com as pessoas próximas. Por quê? Porque você queria ficar no casulinho. Você queria ficar como a lua negra, né, que é a lua nova ali, você ia se recolher. Daí não, daí tem o período que você tá fértil, que é como a lua cheia, e você tá ali expansiva, querendo então realmente cada semana nós somos 4, né, nós temos 4 ali personalidades basicamente, e cada semana somos uma dessas. E é lindo quem tem esse olhar cuidadoso do homem, porque essa coisa do cuidado que tu falou, eu tenho uma visão ambígua, porque eu acho lindo o feminino ser esse É, cuidado, é desde lindo, que venha acompanhado do autocuidado. exatamente. O cuidado, ele é lindo, ele é super importante, né? A gente não estaria aqui se não Se tiverem não cuidado, fosse, o cuidado. cuidar do feminino, do nutrir, né. Exatamente, o cuidado não é o problema é quando o cuidado ele vem com uma anulação de si mesma, ou seja, Exato.
você cuide do outro, você tem que anular os seus sentimentos, você tem que anular os seus desejos, né? E realmente é um equilíbrio delicado, né? Porque muitas vezes, para você cuidar do outro, você realmente vai ter que pegar aquele tempo, aquela energia que talvez você faria algo para você mesma para fazer pelo outro. Né? Mas é importante, então, que essa consciência ela exista para que a pessoa consiga equilibrar melhor essa energia, né? Porque a gente não tem um tempo infinito, a gente tem É. um estado onde a gente tem que equilibrar o nosso gasto de energia, vamos dizer assim, entre aquilo que faz sentido para a gente nas nossas vidas, né? Então, muitas vezes, eu acho que essa questão do cuidado ela é bem importante, assim, porque não sei se ficou tão claro a ideia. Não é só uma questão de cuidado, são ideais sociais que muitas vezes são impostos e que não correspondem nem à nossa Constituição, né? Como você falou, nós somos múltiplas e cíclicas. E muitas vezes a gente vive numa sociedade que exige que a gente seja constante. Por quê? Porque foi uma história que muitas vezes a característica do sexo feminino não foi levada em consideração. Então, olha, se você tem alteração de humor durante um mês, é porque você é louca, não porque você tem um ciclo que faz com que em alguns períodos você esteja mais sensível, em alguns períodos você esteja mais triste e que isso faz parte do processo, né? Então, essa falta de compreensão das características do feminino, ela leva a esse, vamos dizer assim, a esse silenciamento, né, que muitas vezes faz com que as mulheres não entrem em contato consigo mesmas. Uhum. Sabe que eu, né, como mãe que sempre não só múltipla nas fases, mas múltiplas no que eu gosto de criar e tal. E eu acho que muitas mães passam por isso naquela fase ali da amamentação, de vir uma frustração assim, de falar: "Ah, meu Deus, eu não fiz nada hoje o dia inteiro". E na verdade fez muito, só que esse muito foi, né, eu troquei fralda, eu amamentei, daí eu coloquei pra rotar, daí eu amamentei de novo. Tô falando das mães que realmente vivem a maternidade. Né, que estão ali nesse processo de doação. Mas ali eu aprendi tanto, eu vi que realmente era muito egoísta eu pensar nisso, que eu não fiz nada. Eu fiz muito, eu criei um ser humano, eu falo, seja um dia que eu estava indisposta na gravidez, eu criei um pezinho, eu fiz uma mãozinha, é muito, né. Então eu acho que o que eu pegaria dessa questão é muito esse agravamento da energia masculina na nossa sociedade, de que a gente tem que ser constante, produtiva e fazer acontecer. Eu acho que isso é muito mais grave. Exato. Né, do que essa energia do cuidar, porque eu vejo que o homem no seu equilíbrio, o feminino e o masculino, eles estão cuidando um do outro. E eu vejo que tem muitos homens aflorando para isso, que eles estavam também nessa energia de ter que ser o cuidador, o protetor, e não estavam eles se cuidando. Exato. E eu acho que tá aflorando, eu vejo agora nos retiros que eu fazia que sempre eram só mulheres, como tá vindo homem, como os homens estão acordando para esse autocuidado também, é muito lindo, porque daí é o equilíbrio perfeito, né, os 2 se cuidando e um cuidando do outro ainda, o masculino da sua forma de defender, proteger, o feminino ali no acolher, naquele olhar amoroso. E eu acho que a sociedade no geral tá precisando vir para esse equilíbrio. É. Novamente, que vai nascer de cada um despertando para o seu aflorar desse autocuidado, né. Exatamente. É, porque esse equilíbrio, ele é também cada pessoa, né? Cada pessoa tem o seu masculino e o seu feminino. E muitas vezes é isso, né? Quando tem esse desequilíbrio dentro da nossa sociedade, esse masculino, ele ficou desequilibrado para um certo lado, né? Que se desconectou com o feminino, né? Como se o feminino fosse desconectado do masculino. E de fato, quando eles estão conectados ali, trabalhando juntos, seja numa pessoa ou seja numa sociedade, a sociedade ou a pessoa vivem muito melhor, né? Porque tem esse equilíbrio maior entre essas forças. O Gabor Maté, eu tô lendo um livro dele, ele fala muito da sociedade tóxica, né. Que a sociedade está tóxica, mas eu acredito muito que é porque nós estamos desconectados. A sociedade é um conjunto de seres humanos, né, um conjunto de nós mesmos. Então acho que não necessariamente a gente tem que esperar a cura coletiva, tá todo mundo desperto. É cada um fazer a sua lição de casa e cada um ir olhando para si.
É, é. E para o outro também, né, que é o cuidar do outro. Um dia você sente que o outro não tá bem, eu vejo muito isso com a minha filha. Ontem foi muito lindo a gente ir numa pista de patinação, assim, daí cada menina que caía, ela ia lá: "Are you okay?", sabe. Que muito bonitinho, é muito lindo, porque das outras meninas estava cada um por si ali: "Vamos, bora patinar", né. E todo mundo que caía, ela ia lá: "Você precisa de ajuda? Você quer levantar?". E eu acho isso tão lindo, eu acho que realmente a cura passa, né, a gente tá tão bem com a gente mesmo, quando a gente tá bem, a gente quer ajudar o outro, é natural. Claro que não é ser um resgatador, né, sair por aí querendo se ajudar, muitas vezes também é uma fuga de si, mas eu acho que é É. cada vez mais importante esse olhar para pessoas que estão do seu lado. Uhum. Exato, concordo. Eu acho que esse caminho do cuidado é um caminho que ele se retroalimenta positivamente, né. Quando você cuida de si, você cuida do outro, quando você cuida do outro, você cuida de si, né, porque a gente não tá tão separados assim, né, o eu e o outro, de fato, são reflexos muitas vezes, né. Como eu trato o outro diz muito de como eu trato a mim mesma, né. Hum. Tal, se a depressão ela tivesse uma mensagem a passar, se ela fosse uma mensageira como as emoções são, qual tu diria que é a mensagem da depressão? Muitas vezes a depressão, ela uma pergunta, né, sobre o próprio desejo, ou seja, é é uma pergunta sobre o sentido da vida, né. Qual sentido tem a minha vida? Os sentidos que a gente dá, né, os sentidos que a gente cria. Então, se a depressão fosse uma pergunta, né, seria: "Qual o sentido da vida?". E aí, claro, a potência e a agência de cada pessoa é de criar sentidos para a vida, né? Mesmo atravessando as perdas, as dificuldades, as desilusões, né? Continuar criando, tendo a possibilidade de criar sentidos para viver. Faz todo sentido e eu acho que por isso que eu fui uma adolescente tão depressiva, porque eu sempre quis, assim, né, não é possível que é só isso, o que que tem além disso? Então hoje em dia eu falo que a depressão, ela é um convite realmente, mas você sai de estados depressivos quando você para de tentar entender tudo também e simplesmente vive. Tem gente que fala que a ignorância é uma bênção, e às vezes é verdade, porque a pessoa ela tá só aceitando a vida, ela tá aceitando o que chega, ela tá fazendo ali, ela tá no fazer, ela não tem tempo pra parar e pensar e ficar filosofando. E eu falo, eu sou uma criança filosófica desde de sempre, assim, eu gostava de ir lá e ficar lendo, eu era uma criança bem estranha, né, gostava de ler Nietzsche, tipo, tinha na minha casa, graças a Deus, eu falo, agradeço muito a biblioteca da minha casa, que a minha mãe nunca falou: "Isso não é para criança", né, eu ia lá e ficava lendo os filósofos e ficava lendo livros. Só que isso me tornou bem depressiva, assim, num período da minha vida, porque eu ficava nessa busca, assim, eu não achava mais graça em nada. Então eu falo que a depressão, no ponto de vista agora de chakras e espiritual, ele é um convite para você se abrir para a espiritualidade. Né, ele é um convite, porque quando o mundo material para de fazer sentido, você não vê mais graça, não importa se você tá numa viagem incrível, num relacionamento incrível, você parou de ver graça no material, é porque é um chamado muito forte para o espiritual. Mas estamos aqui encarnados, né, nessa condição humana de pele e osso, e é aqui que a gente tem que estar, e é aqui que é a escola. Né, porque a gente querer daí ficar só muito na meditação é às vezes cabular a aula, né, às vezes você tá lá, toda a tua vida te pedindo ação e você tá: "Ó céus, a vida, qual o sentido disto?". E nem tudo, né, o sentido eu acho que está no sentir Hum, cada momento do seu dia, o sentido tá no sentir, o sentido da vida é pra cima, é a gente evoluir como alma, evoluir nos nossos valores. Então eu hum, percebi que a minha forma eu saio muito de estados depressivos quando eu saio da mente e vou para o corpo, né. exato, Então exato. o corpo ele tá sempre na presença, o corpo ele tá sempre no agora, não tem como o corpo ainda se teletransportar, mas a mente ela vai para o passado, ela vai para o futuro, e ela divaga por aí, inclusive ela se prende em mentiras, ou em traumas, ou em trilhos mentais muito antigos.
Então, assim, eu falo, não acredito mais em nenhuma cura hoje em dia que não passe pelo corpo. É por isso que as terapias somáticas são tão importantes, né, no processo psicoterapêutico e no espaço tal plural. Eu integro as terapias somáticas também no processo, porque é isso, você não tem como. Hoje eu também não acredito em tratar a mente sem passar pelo corpo, porque na verdade não existe essa separação, né, corpo e mente. A mente está no corpo, né? As emoções estão no corpo. Então é super importante a gente entrar, né, nessa conexão e realmente trabalhar a partir daí. E aí toda a importância, né, como você já sabe, tanto da questão da respiração, né? Que hoje a neurociência ela prova aquilo que as sabedorias orientais já sabem há milênios, né? Que a respiração ela é a maior porta de entrada que a gente tem para a regulação do sistema nervoso autônomo, né? Então é através da respiração que você consegue de fato regular os seus estados emocionais, entre eles a depressão, a ansiedade, etc. Então é super importante também que a pessoa possa, né, aprender, né? Porque é um processo mesmo de aprendizagem, a gente não nasce, ainda que a gente nasce respirando, a consciência da respiração, ela não é autônoma, ela não é automática, né? A gente vai exercitando e ganhando cada vez mais essa consciência desse processo. E através disso, conseguindo transformar os estados emocionais através da meditação consciente, né? Da respiração consciente. Sim, porque a maioria das pessoas, a respiração tá no controle das emoções, né. Então, assim, eu tô ansiosa agora, eu vou respirar rápido, eu tô com medo, eu quase nem respiro e a respiração consciente vai fazer o caminho contrário, né. Então eu tô num estado de inércia, eu vou fazer uma respiração de fogo, uma respiração para acelerar, para sair desse estado. Eu tô muito agitado, vou fazer uma respiração que acalma. Então a respiração ela tem esse poder, existe um verso que diz do Hatha Yoga Pradipika que é a mente é a senhora dos sentidos, o yoga vê a mente como um dos nossos sentidos, e a respiração é a senhora da mente. Nossa, você vê. Então, já estava lá, né? E hoje em dia a neurociência está provando. Então, eu acho muito legal isso que está acontecendo, que a ciência contemporânea ela está provando de uma outra maneira, né, o que esses ensinamentos milenares já trazem, né? Sim, tal. E quais dicas tu daria agora para pessoas que têm essa tendência, tipo, ou sei lá, filosofar demais, qual é o sentido da vida e não busca e não encontra esse sentido e não se encontra, meu Deus, qual é o sentido da vida? O que que tu diria para essas pessoas que estão nos ouvindo, que talvez se identifiquem com essas questões humanas, inteiramente humanas? A gente falou um pouco, né, bastante até, sobre vários fatores que influenciam nessas condições, e eu diria, respire, faça yoga, faça meditação e faça psicoterapia, porque realmente não tem milagre, né, nesse sentido. A gente precisa trabalhar para promover a nossa saúde mental, é um processo ativo, né? Muitas vezes eu digo, a pessoa espera entrar numa crise para buscar ajuda, mas a gente não precisa entrar na crise para buscar ajuda. A gente pode promover a saúde mental, né, no nosso cotidiano e, de fato, viver de forma mais plena e realizada no nosso dia a dia. É, e são processos, né, a gente tem que aprender a se respeitar nesses processos, não é de um dia para o outro, não é uma sessão de psicoterapia que vai resolver, não é uma sessão de yoga, existe um poder muito grande nessa questão da consistência. A gente falou muito sobre, a questão de A gente falou muito sobre essa questão de o mundo nos exige constância, mas até a constância também é bom na nossa inconstância, né? Porque às vezes um dia que a gente queria só deitar e, sei lá, dormir e não fazer nada, eu falo que tem graças a
A rotina, muitas vezes, a gente precisa ser constante, então acho que tem um caminho do meio aí também, né, que muitas vezes é bom ter a rotina para ela te tirar daquela instabilidade toda, porque também um lado é se acolher, acolher as emoções, e outra é deixar que as emoções dominem a tua vida. "Ah, hoje eu não tô a fim de fazer nada, então eu não vou fazer nada". Eu não acho que é bem assim também. Porque muitas vezes, não, eu vou acordar cedo e eu vou fazer, e ao longo do dia eu vou me motivando, inclusive pelo exercício que eu fiz, pela meditação, pela prática, ou por levar na escola, ou pelo meu próprio trabalho que me realiza. Eu concordo, concordo com essa prática, né, de que a disciplina, ela é a liberdade, né. Quando você consegue, de fato, ter a disciplina, você consegue chegar nos seus objetivos, que muitas vezes é o que te aproxima da sua liberdade possível, né. Que lindo. Então acho que esse podcast até fechou várias coisas que a gente falou em outras linguagens, do Ayurveda a gente falou isso, e a gente abriu esse podcast com o Dr. Ruguet falando que é isso, não existe essa separação, o que que é saúde mental, né. Saúde é um conjunto, é uma integralidade. Então que Hum, possamos estar inteiros para ser saudáveis. uhum. Ótimo. Realmente estamos aí em sincronia, em sinergia nesse movimento, aceitando as variações e também as nossas constâncias, né. Ah, obrigada, Tal. Adorei o papo que inspire muitas pessoas a, navegarem pelas suas emoções, encontrarem esse caminho do meio entre ser constante e ser inconstante, né? Ser constante nas nossas inconstâncias, porque elas são previsíveis. Eu falo que eu hoje em dia monto a minha rotina em cima do meu calendário lunar. Então, assim, eu não vou marcar coisas que eu tenho que estar super animada para o momento que eu tô no período pré-menstrual, que eu vou estar mais irritada, que eu vou estar querendo ficar sozinha, que eu não quero falar com ninguém, eu não quero dar nem bom dia no Instagram, né. Então, assim, eu realmente me permito, e eu acho que é lindo se vocês puderem conhecer seus ciclos, saber que semana que você tá mais intensa, que semana que você tá mais recolhida. E é isso, não é que vai deixar de viver, mas se você puder ajustar, é lindo. É, é isso aí. Bom, um beijo, obrigada pela tua presença e por compartilhar todo o teu conhecimento. Obrigada pela oportunidade. Um beijo.